Olá, pessoal! Que coisa boa estarmos juntos! Estamos mais uma vez aqui no Instituto Casagrande, na TV Casagrande Educação. Então, à mesa, nós vamos falar agora de dislexia e TDAH, como identificar os transtornos na sala de aula, com a Renata e com a Daniela. Vamos conhecer essas duas. Então, a Renata Ciríaco, ela é fisioterapeuta, psicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, especialista em neurociência e educação, psicomotricista, terapeuta ABA e pós-graduando em TDAH. A Daniela Ferreira é mestre em educação, pedagoga, pós-graduada em informática aplicada à educação, neuropsicopedagogia clínica, psicopedagogia clínica institucional, é autora do livro A Tecnologia da Informação e a Prática Pedagógica e tem uma experiência de 25 anos na área de educação, tanto na básica como na superior. Como eu sempre digo, a gente dá uma condensada no currículo das bonitezas que estarão aqui, porque tem mais coisa para ser colocado. Então, dando início, abrindo essa nossa mesa, deixa eu chamar aqui, deixa eu só arrumar já a tela aqui para receber as meninas, aqui, a Daniela, a Renata. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Rê, seu som. Agora foi? Foi. Renata, você quer tentar sair e entrar de novo, só deixando o teu celular deitado, porque daí não vai ficar essa imagem pretinha do seu lado? Tá bem, faz o teste. Bem. Entra de novo no link assim. Só um minutinho. Fica... Beleza, tranquilo. Aqui que daí já fica melhor para a gente visualizar, né? A Dani inteiraça. A Dani não, a Renata inteiraça aqui, né? Dani, parece que você está num ambiente com uns tons azuis, assim. Pois é, eu adoro lilás, né? Então sentiu assim, a área de lilás, a luz. Eu falei, nossa, gente, tá num ambiente zen, assim, né? Gente, tranquilidade, exatamente. Tá ainda mais que uma paz. Vamos falar de TDAH, então vamos falar de tranquilidade, né? Muito bom. Ah, Rê, olha como ficou melhor, viu? Tá ótimo. Muito bom, muito bom. Gente, então como funciona? A gente adora esses momentos aqui no Instituto, né? Que é o momento, então, que a gente vai estar conversando junto com vocês, trazendo, né, para vocês, a partir do que vocês vão colocando no chat, a gente vai construindo esse momento. Então, é bem discussão, bem bate-papo, né? Perfeito. E começo com as meninas falando, Dani, primeiro, o que é essa questão da dislexia? Uhum. Falei certo? A Dani com a dislexia, a Renata com o TDAH. Falei? Ok. Isso. E como a dislexia e o TDAH eles se entrelaçam, né? Então a gente vai entrelaçando a conversa também. Isso aí. Ótimo. Bom, então, a dislexia é um transtorno específico das habilidades escolares com prejuízo na leitura e na escrita. É um transtorno que afeta toda a área da linguagem. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento também, assim como o TDAH, que tem causa genética. E aí eu acho que para as pessoas entenderem o que é a dislexia, acho que seria importante falar um pouquinho sobre como acontece o processo de alfabetização, porque aí as pessoas vão entender o porquê dos prejuízos na leitura e na escrita, né? Então, assim, segundo a neurociência, existe um modelo cognitivo de dupla rota para que o processo de leitura ele possa acontecer, tá? Leitura e escrita. Então, existe a rota fonológica e a rota lexical. Então, a rota fonológica é quando se há uma correspondência entre grafema e fonema. Então, é a criança identificar o som da letra, né? Que as fonoaudiólogas trabalham muito bem essa parte. Nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, professores, né? Trabalhamos muito a criança ela precisa ter noção
que, por exemplo, a letra B, o som da letra B é B, que ele vai juntar com o som do A, depois o som L, e o som A vai formar a palavra bala. Quando a criança ela não tem essa consciência fonológica, essa consciência do som que cada letra produz, ela acaba tendo um prejuízo nessa rota fonológica. Porque na hora dela fazer uma leitura de uma palavra que ela não conhece, por exemplo, uma pseudo-palavra, ela vai perder muito tempo fazendo essa junção desse som para poder ela identificar essa palavra. E aí ela acaba tendo uma lentidão na leitura. Se ela é uma criança desatenta, então também vai haver esse prejuízo. Se ela tem déficit na memória, então essa leitura também vai ficar prejudicada. E a rota lexical é quando a gente faz a leitura da imagem da palavra. Então, por exemplo, uma criança que não é alfabetizada, ela consegue ler o McDonald's, né? A Coca-Cola, porque ela faz a leitura da imagem. E quanto mais vezes a gente tem contato com uma determinada palavra, mais a gente vai ter essa palavra estabelecida no nosso banco de palavras no cérebro, vamos botar entre aspas, né? A gente tem uma memória lexical, que é como se fosse um banco de palavras, nosso vocabulário interno. E aí, quanto mais contato com palavras eu tiver, maior vai ser esse meu banco. Então, na hora de eu fazer a leitura da palavra bala, por exemplo, se eu já vi essa palavra várias vezes, então, automaticamente eu faço uma leitura lexical dessa palavra. Eu não vou precisar ficar b, a, l, a. Eu imediatamente vou identificar que aquela palavra é a bala. E aí existem vários estímulos, né, que a gente vai falar mais à frente, senão eu falo demais. E a gente precisa estimular na criança tanto a rota lexical quanto a rota fonológica, para que ela não tenha um prejuízo nessa leitura. A dislexia, ela pode acontecer tanto visualmente ou auditivamente, que é a dislexia visual ou a dislexia auditiva, e ainda há a dislexia mista, que é quando o aprendente, né, que pode ser um adolescente, uma criança, ele tem dificuldade ou na identificação dos sons, ele faz a troca dos fonemas, ou ele não consegue fazer essa leitura visual, porque, por exemplo, eu trouxe até professora, tá, gente? Eu sou professora raiz. Então, por exemplo, essa imagenzinha aqui. Bem comum, né? Ela tem uma dificuldade na rota lexical, né, nessa parte visual, que é a área occipital do cérebro, a parte de trás, que é responsável pela discriminação visual. Quando ela tem um prejuízo nessa área, o que acontece? Ela não identifica se é o P, se é o B, se é o Q, se é o B. Então, ela acaba fazendo a troca da letra. Então, ela vai trocar o P pelo B, o Q pelo P. Então, porque há uma disfunção nessa área cerebral, né, que é o occipital, junto aí com parietal, enfim, outras áreas, e vai fazer com que ela não consiga fazer essa discriminação. Então, ela troca a letra, ela troca a sílaba. Na leitura, quando a dislexia é visual, ela vai trocar, quando a dislexia é auditiva, ela vai trocar os sons da letra. Então, ela vai trocar sons parecidos ou sons não tão parecidos assim. Então, é basicamente isso. Nossa, quando a gente percebe assim, eu acho que vários já estão lembrando de casos de crianças, né? E não só crianças, né, Dani? Adolescentes também, né? Com essas questões de troca, né? E só adultos do relato aqui eu vou lembrando também. Adultos. Sim, há muitos adultos, né, em consultório, quando eu estou fazendo o tratamento de uma criança, então, ou eu fecho uma avaliação, os pais se identificam. Eles falam, nossa, eu também tinha isso na minha época escolar, eu também trocava. E aí eles acabam entendendo que eles também têm uma dislexia, sendo que eles são adultos e o adulto ele vai criando estratégias metacognitivas, né? Que é estratégias para aprender a lidar com aquela dificuldade. Então, mas sofreram muito ao longo desse caminho, né? Sim, sim. E
Já que elas andam junto, elas são meio assim, e o TDAH? Como funciona? Vamos lá. O que é? Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme poder estar aqui falando para vocês, tá? Me sinto muito honrada com esse momento. E foi o que você falou, vamos trocar, né? É um bate-papo, é uma troca. Se houver dúvidas, vocês podem ir perguntando. E vamos falar do TDAH. O TDAH é uma sigla, né, que significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Atualmente, a gente só usa esta sigla, TDAH. Nós não usamos mais a sigla TDA, né, porque até um tempo usávamos o TDA quando o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade era predominantemente desatento. Então, era TDA. Quando não tinha a hiperatividade física, nós chamávamos de TDA. Quando havia a hiperatividade física, nós chamávamos de TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Hoje em dia não tem mais a sigla TDA, a sigla é somente o TDAH, porque o TDAH, independente do indivíduo ter uma agitação, uma hiperatividade física, ele tem uma hiperatividade mental, né? Os pensamentos são muito acelerados. Então, é por isso que hoje nós chamamos de TDAH. Se a predominância for na desatenção, é predominantemente desatento. Se for a predominância na hiperatividade e impulsividade, predominantemente hiperativo e impulsivo. E temos o TDAH combinado, que é o combo, né? São os três juntos, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Né? O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Como a Dani falou da dislexia, é um transtorno de origem neurobiológica e de causa genética. A gente ainda vê algumas pessoas falando sobre fatores ambientais podem causar o TDAH. Eu queria deixar muito claro isso aqui para vocês, que os fatores ambientais, eles potencializam os sintomas do TDAH. Mas os fatores ambientais, eles não causam TDAH, porque ninguém adquire o TDAH ao longo da vida, né? O TDAH, ele é genético, de base genética. Então, os fatores ambientais... De base genética? Sempre? Isso, de base genética. Então, os fatores ambientais, eles vão potencializar esses sintomas. Eles vão agravar esses sintomas. Mas fatores ambientais, somente fatores ambientais, eles não vão ocasionar o TDAH, tá? Tá. Meninas, tem muita, já tem uma enxurrada, então quando eu tô vendo vocês, eu tô olhando pro lado porque eu tô tentando pegar todas as questões. Isso, vamos tentar. A gente pode ficar até 11 hoje, né? Até exatamente, 11. A gente faz aquela viradinha de noite, né? Que a gente não fez ontem, né? Curtindo a lua cheia, gente. Vai ser um prazer. Não é, gente? A Vida Louca diz assim, ó, e minha turma tem 2 alunos com TDAH. Aqui ela fez um comentário só, né? Sim. Aqui, a Carolina, ela pergunta, tem como resolver a dislexia? Então, a dislexia é um transtorno e todo transtorno ele não tem cura, mas tem tratamento. A gente pode colocar esse paciente, né, como a gente chama em consultório, esse aprendente em remissão. A terapia vai fazer com que ele consiga ler, escrever, né, se comunicar com o mundo de forma que ele precisa. De repente, ele não vai ser um super leitor, mas ele precisa se esforçar um pouquinho mais do que aquele que não tem a dislexia. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser um bom leitor. A gente tem casos de atores famosos, como Tom Cruise, é disléxico. E imagina os textos que ele decora. Eu não sou disléxica e eu não teria essa habilidade, né? Então, a gente precisa estimular. A estimulação é sempre o melhor remédio, né? Então, a gente consegue, sim, grandes avanços e o disléxico, ele pode ler sim, ele pode escrever sim, tá? Ele não é condenado aí a não ler, não ser alfabetizado, de maneira nenhuma.
Tá. Uma coisa que me chamou a atenção no chat, eu vou colocar algumas aqui. Olha, Rosângela, esse tema me inquieta desde sempre e há pouco minha neta foi diagnosticada, então tô ligada. Tem muita gente falando da questão familiar aqui, ó. A Márcia fala, ó, meu esposo apresenta essas dificuldades. Quem mais aqui também falando? Olha aqui, a Raimunda, poxa, estou amando, agora começo a compreender o meu filho. Olha que bacana, gente. Pega aí, compartilha esse vídeo para a família, que a gente sempre fala do professor em sala, mas olha que bacana que traz aqui para várias pessoas, a gente começa a identificar, né? Eu também, vocês falando, a gente vai identificando aqui, né? A dica Educa 10 diz, dúvida, é possível fechar o diagnóstico de TDAH para crianças de 2 anos? Não, fechar o diagnóstico para crianças de 2 anos, não. Normalmente, a partir de 5 anos, tá? Normalmente, a partir dos 5 anos, que a gente consegue... Na verdade, quando a criança começa na fase de pré-2, alfabetização, 5, 6 anos, é onde a gente consegue ver mais as características e os sintomas. Então, porque tem as fases, né? Tem os marcos de desenvolvimento, tem a fase de desenvolvimento. Então, antes dos 5 anos, fica muito difícil a gente saber o que é de fato daquela fase de desenvolvimento daquela criança e o que não é. Mas se for com muita frequência, né, os sintomas eles estiverem muito frequentes, com muita intensidade, com muita constância, vale a pena sim procurar ajuda, claro, mas fechar um diagnóstico não é tão comum, tá? Ser fechado antes dos 5 anos. É muito novinho. Assim, o TDAH, os sintomas começam muito cedo, tá? Isso. Com 2 anos, a criança ela já manifesta os sintomas, sim. Isso. Só que, como a Renata falou, né? Eles estão em período de desenvolvimento, mas é muito importante já ficar de olho nesses sinais. Sim. Não deixar passar. Ficar de olho, mas não quer dizer já ir sondando, não quer dizer que já vai ter um diagnóstico. Isso. Mas sondar, sim, já ir observando, né? Há médicos, tá? Eu conheço, por exemplo, neurologista ou psiquiatra que fecha diagnóstico cedinho assim. Eu ia falar isso, exatamente. Há médicos que fecham mais cedo. Mas nós, terapeutas, a gente tem um olhar um pouco mais cauteloso, né? Porque a gente entende que existem todas as fases do desenvolvimento, então a gente tem que ter um certo cuidado nesse diagnóstico muito precoce. Perfeito. Tem aqui também a Tayana Marçal fala, quando a criança troca o R pelo L e escreve omitindo letras, mesmo sabendo o som da sílaba correta, é um sinal daí mais da dislexia, né? Com certeza, porque, conforme eu falei, a gente precisa aprender a ler e escrever seguindo aí as 2 rotas, né? Então, a criança, às vezes, ela sabe o som, mas ela não identifica na escrita. Então, tem que seguir aí esses 2 modelos de rota, fonológica e lexical, porque se ela identifica o som, mas se ela faz essa troca na escrita, então isso pode ser um indício sim, tá? Diz a Gabriele aqui, ó, quais técnicas... Opa, Laís, desculpe, deixa eu te colocar para cima aqui, agora sim. Opa, eu me tirei, peraí. Eu não tenho aqui para colocar, Laís. Laís, vou cuidar aqui e já te coloco de volta. Bem rapidinho, que eu tô sem um que te coloca para cima aqui, perdão. Quais técnicas podemos adotar na sala de aula para ajudar nossos alunos que apresentam esses tipos de dislexia? Algumas ideias de técnicas. Então, geralmente quando a criança ela vai com o médico fecha o diagnóstico da dislexia, dificilmente ele vai dizer o tipo, tá? Mas o tipo é o que menos importa. O que importa são as características que essa criança vai apresentar, ou esse adolescente, né? Que a gente foca muito na criança, mas o adolescente muitas vezes, né, descobre que ele tem aí, o médico dá um diagnóstico de dislexia já aos 14, 15 anos. Então, assim, precisa ser trabalhado com essa criança, podem ser trabalhadas várias atividades. Então, um exemplo de atividade... A gente não pode esquecer que a alfabetização é letramento, a gente tem que trabalhar o letramento também, a compreensão apresentar diversos tipos e gêneros textuais. E a partir desses textos, trabalhar com palavras,
né? Vocabulário. Tem que se trabalhar muito a questão do vocabulário, da identificação da palavra. Então, um exemplo, a palavra bola. Trabalhar um texto onde haja várias vezes a palavra bola. Você vai trabalhar a rota lexical, quando você trabalha a palavra, a imagem da palavra, não só bola, mas várias palavras que começam com um bó. Bola, boneca, enfim, várias palavras, e aí você trabalhar, além da palavra escrita dentro desse texto, você trabalhar também com a questão fonética, né, fonológica. Então, você trabalhar, vamos lá, a palavra bola, o som é B, A. Gente, na nossa época de alfabetização, né, a escola trabalhava muito o método fônico, muito, muito, muito. Hoje em dia, o método fônico ele foi deixado um pouquinho de lado. Então, dificilmente há escolas que trabalham essa consciência fonológica dessa forma. B, A, L, A. Então, é necessário trabalhar isso na escola, tá? Não só trabalhar a consciência fonológica, mas trabalhar a imagem. O texto, né, global, e dentro daquele texto várias vezes a palavra bola ou palavras que começam com BO, e ali você vai puxando essas palavras que têm os mesmos fonemas, que iniciam com os mesmos grafemas. Então você vai explorando o vocabulário e significado, né? Então o significado da palavra bola, associa a palavra à imagem da bola para a criança entender que aquela imagem se refere àquele objeto. Para que serve a bola? Serve para jogar, para brincar. Explorar ao máximo através de textos, tá? Existe também atividades de palavras intrusas, então fazer listas de palavras e dentro dessa lista de palavras você colocar uma palavra que não faz parte ou daquela grafia, né? Então palavras que começam com CA, várias palavras com K. E ali uma palavra que começa com MA. Então, aquela palavra começa com ma, ela é intrusa. Ou como objetos, tá? Então, lista de frutas, várias frutas. E aí, dentro daquela lista de frutas, você coloca uma flor. E aí, você já está trabalhando significado de palavra, não só a escrita da palavra. Então, são atividades do dia a dia, simples, né? Que ajudam demais o aluno disléxico. Gente, a gente vai ficar até às 11 mesmo para dar conta e responder tudo que tem por aqui. Vamos. É até às 11 mesmo, de verdade mesmo, né? Aqui, ó, da mesma forma que a Renata falou que a questão do TDAH é genético, pergunta a Val Délice aqui, a dislexia também é uma questão genética? Sim, com certeza. Como a gente estava falando, muitas vezes os pais... quando vem que os filhos eles se encontram, né, na dislexia. Aqui, ó, olha uma confissão da Yolanda aqui, eu, aos meus 56 anos, acho que tenho TDAH, incrível, e devo ter mesmo, sou super hiperativa, ela está se encontrando aqui nas nossas conversas. Eu tenho um recado para ela. Se você acha que se você se percebe com alguns sintomas e características, procura ajuda se isso te trouxer prejuízos, né? Porque eu, por exemplo, fui diagnosticada com 42 anos, né? Eu tenho TDAH, obviamente, desde que eu nasci. Eu fui diagnosticada aos 42 anos, porque eu tinha prejuízos que eu não conseguia entender o porquê, e quando eu comecei a me aprofundar, né, nos meus estudos, e quando a minha filha foi diagnosticada, eu falei, opa, olha um alerta aí. Aí fui buscar ajuda, e hoje eu faço tratamento, faço terapia, tomo medicamento, e a qualidade de vida é outra. Ótimo. Gente, eu já vou colocar aqui o Instagram das meninas aqui também para vocês, tá? Só estou selecionando aqui algumas mensagens para a gente poder... Opa, essa já foi aqui. E tem uma aqui também que é bem interessante, que a Elizabeth coloca, ó. Tem uma criança de 4 anos que não quer fazer as atividades, só quer brincar. Para fazer algo, precisa explicar tudo. Se não conseguir convencê-la, ela não faz nada. Assim é em casa também. Como ajudar? 4 aninhos. Que bom que teve uma pergunta assim. Por quê? Tem que se tomar muito cuidado, né, com pular etapas.
Existem habilidades que a gente chama de habilidades preditoras para o processo de alfabetização. Então, para que a criança ela possa ser alfabetizada, ela precisa antes ter várias habilidades desenvolvidas, porque o processo de alfabetização é uma das atividades mais difíceis para o cérebro humano. Primeiro porque ler tem que se ensinar. Não é uma coisa inata. Alguém tem que te ensinar a ler e a escrever. E isso envolve várias áreas do cérebro que, às vezes, muitas vezes, aos 4 anos, a criança não tem maturação para isso. Aquelas áreas não estão desenvolvidas, aquelas habilidades não estão desenvolvidas o suficiente. Por que a criança na educação infantil ela tem que brincar? Porque ela precisa desenvolver a coordenação motora, porque ela vai precisar da coordenação motora para o processo de leitura e escrita. Então, se a criança tem 4 anos e ela está cansada, se recusando a essas atividades que são muito sistemáticas, vamos observar se de repente não está demais? As escolas, né, diretores, coordenadores de escola que estão presentes aqui, já fui diretora, coordenadora de escola, e eu sei que a escola às vezes sofre uma pressão pela alfabetização, até por parte da família. Os pais ficam, a criança tem 5 anos e os pais começam a comparar. Porque o filho da vizinha já lê com 5 anos, o meu filho ainda não lê. Mas essa escola não vai passar trabalhinho, não vai passar tarefa de casa. A minha já sabe a tabuada. Exatamente. Tudo tem o seu tempo. Para que esse processo ele possa acontecer, outras habilidades fundamentais têm que ser desenvolvidas, porque senão a criança vai chegar lá na frente, 2º, 3º ano, ela vai empacar, porque não desenvolveu o que era necessário. Então, muita calma, né, com relação a essas idades, essas cobranças excessivas. E olha, tem mais alguns se reconhecendo aqui, nessa questão também do que a gente está conversando. Olha aqui, diz a Maria, eu também acho que tenho TDAH, tenho bastante dificuldade em me concentrar, penso milhões de coisas de uma vez, me desconcentro facilmente. Sim, são características importantes, né, do TDAH, a dificuldade de se concentrar, os pensamentos que não param, né, o cérebro do TDAH, ele pensa com uma velocidade muito maior, é um cérebro menor, é um cérebro mais fino, é um cérebro mais lento, mas em relação aos pensamentos, os pensamentos são muito mais acelerados, né? E foi o que eu falei, nem sempre vai ter a hiperatividade física. Eu, por exemplo, eu tenho a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, assim, é bom se perceber, né? Porque não tem cura. O TDAH, ele não tem cura. O TDAH não é uma doença, né? A doença pode ter cura. O TDAH não é doença. O TDAH tem a ver com o transtorno mental. Então, ele é um transtorno. Não vai ter cura, mas como a Dani falou da dislexia, tem o tratamento. Quando a gente busca o tratamento, quando a gente, por exemplo, enquanto coordenador de escola, enquanto diretores de escola, os professores, quando a gente consegue ajudar essa família também, indicando profissionais, né, para essas famílias buscarem uma avaliação, para saber se porque quando a gente começa a tratar, a qualidade de vida muda muito. Quando é com a criança, principalmente, muda a qualidade de vida de todo mundo, da criança, da família, da escola. E tem uma coisa aqui, a Manuela está perguntando, desculpe, Dani, só para emendar essa questão, e é um teste, como é feito para esse diagnóstico? Como... Então, o diagnóstico do TDAH, ele é um diagnóstico clínico, né? Não existem exames de imagem, vou fazer uma ressonância, vou fazer uma tomografia para saber se eu tenho TDAH, um eletroencefalograma, não. O TDAH não é feito através de exames, né? São testes realmente, avaliações, a história da vida desse indivíduo, uma anamnese muito boa, uma anamnese bem recheada de conteúdos desde a época da gestação, história familiar,
E aí a gente, mediante a isso, faz testes neuropsicopedagógicos, testes psicopedagógicos, neuropsicológicos, e aí junto com essa equipe multidisciplinar, o terapeuta, que é normalmente o TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, junto com o médico, que é o neurologista ou psiquiatra, fechar esse diagnóstico através da história de vida desse indivíduo, né, e através dos testes que são realizados. Isabelle, acho que é só importante assim, sinalizar uma coisa assim, hoje em dia, com o ritmo de vida acelerado que nós temos, todos nós vamos achar que temos TDAH, né? Que eu tô vendo muita gente colocando ali, eu acho que eu tenho. Tanto que tá todo mundo querendo saber qual é o profissional, para onde a gente sai daqui da live e vai para onde. Porque já estamos indo pro Google perguntar, pro ChatGPT, né? Então, exato, né? Fica aqui na live, gente, calma, vamos respirar, né? Acho bem importante também. Se tem um pensamento acelerado que hoje em dia todos nós temos, com o ritmo de vida que a gente tem, que a gente tem a TDAH, mas nós estamos muito ansiosos. Muita coisa. A ansiedade, ela faz isso, ela traz a inquietude mental, a inquietude motora, a agitação. Então, nem sempre é um TDAH, não. O fator ambiental, ele é muito presente, né? Interfere muito nos nossos comportamentos. Então, às vezes, não é o TDAH, não. Tem que se fazer a avaliação direitinho. Isso aí, fazer a avaliação. E a avaliação procura quem primeiro? Que profissional que eu vou? Eu tenho uma suspeita muito grande, vou para qual profissional primeiro? Pode falar, Dani. Olha só, vários profissionais são envolvidos nesse processo de avaliação. Né? Equipe multidisciplinar. Eu escuto muito assim, de escolas, tá? De diretores, coordenadores. Daniela, para quem eu encaminho o aluno? O aluno na escola, ele está com TDAH, ele está muito agitado e tal. Eu encaminho para o pediatra, eu encaminho para quem? Gente, o TDAH, se ele está interferindo o processo de aprendizagem, encaminha para o psicopedagogo ou para o neuropsicopedagogo. Porque nós vamos avaliar e nós vamos encaminhar, abrir esse leque de profissionais, a gente vai encaminhar para o psicólogo, a gente vai encaminhar para o fonoaudiólogo, que às vezes precisa entrar no circuito, e depois o médico é quem bate o martelo, né? O neurologista ou o psiquiatra. Sim. Porque o TDAH, ele nem sempre vai afetar, vai levar prejuízo, né, no aprendizado para esse indivíduo. Né? O TDAH, ele não é um transtorno específico de aprendizagem como a dislexia. O TDAH, ele não é. Né? Muitas pessoas falam sobre isso, transtornos específicos de aprendizagem. TDAH, dislexia, descalculia, desortografia, não. O TDAH, ele não entra como transtorno específico de aprendizagem. O TDAH, ele pode afetar a aprendizagem desse indivíduo, mas ele não é obrigatoriamente um transtorno em que o indivíduo vai ter dificuldade de aprendizagem. Se é comportamental, psicólogo, né? Caminha para o psicólogo primeiro. Exatamente, só isso. Se for comportamental, psicólogo e normalmente TCC, tá, gente? Que é a terapia cognitivo-comportamental. E essa questão é sempre com medicamento? Não é. E o medicamento, na verdade, quem vai avaliar essa necessidade é o médico, né? A gente, os terapeutas, os psicólogos, os psicopedagogos, neuropsicopedagogos, eles não podem orientar em relação ao medicamento. Devido à gravidade desses sintomas, aí o médico vai passar ou não o medicamento adequado para cada indivíduo, porque cada um é um, né? A gente não tem um protocolo que todo TDAH tem que usar Ritalina, todo TDAH tem que usar ansiolítico, todo TDAH... Não, isso aí quem vai avaliar é o médico, e como falei, cada indivíduo é um, o que dá certo para mim pode não dar certo para minha filha, que tem TDAH, então assim, tem que ser minuciosamente avaliado e medicamento com o médico, mas nem sempre é necessário usar, não. Tá. Mudando um pouquinho aqui o assunto, não mudando, mas trazendo mais uma das siglas, aqui a professora Elisângela diz, é possível falar um pouco sobre o TPAC? Muitas vezes o transtorno é confundido, né? Eu sei o que é, mas não sei a sigla certinho.
Como que é a sigla? Bem legal também essa pergunta, porque o TEPAC, ele é muito confundido com o TDAH e com a dislexia. Tudo se mistura. Porque O que é o TEPAC? Qual que é o significado? Então, TEPAC é o distúrbio do processamento auditivo. Tem esse C porque antes tinha o central, tá? Era DPAC, distúrbio do processamento auditivo central. O central não existe mais, porque está no cérebro, né? Está no centro, foi tirado aí o central. E saiu da categoria de distúrbio e muitas pessoas chamam de transtorno. Então ficou o TEPAC, que na verdade a informação, ela entra através dos órgãos sensoriais, do auditivo, do visual, e ela não é processada adequadamente. Então, esse caminho do processamento da informação, ele não funciona, entre aspas, tá, gente? Não é bem esse termo, mas não funciona adequadamente. E aí o aluno fica disperso na sala de aula, ele fica desatento, porque ele não está entendendo nada que a professora está falando. E muitas vezes hiperativo, né, Dani? Por isso que se confunde muito. Isso, fica agitado, ele não consegue manter um diálogo, compreender um diálogo, ou manter um diálogo coerente, né? Uma fala coerente, porque ele se confunde. Às vezes você chama e ele não ouve, não é porque ele não está ouvindo, porque o TEPAC ele não tem a ver com dificuldade auditiva, mas sim no processamento dessa informação. Então, ele se confunde demais com o TDAH e com a dislexia, mas são distintos. A diferença do TEPAC é que ele tem tratamento e tem cura. E os outros não. Então, ele vai fazer o treinamento auditivo com a fonoaudióloga e ele vai ficar bem. Porque as vias auditivas elas vão amadurecer e o processo vai acontecer direitinho. Idade mínima, aproveitando aqui o TEPAC, que a Ana Cristina coloca, idade mínima para fazer o teste TEPAC é 7 anos? Geralmente, sim, 6 para 7 anos é a idade que as fonoaudiólogas indicam aí para fazer. Antes disso, não, né? Que aí faz o PAC, que é o exame do processamento auditivo. Isso. Então, vamos lá, para várias outras aqui. A Ana Maria acabou de colocar, meu filho de 13 anos tem sinais TDAH, ele é muito desorganizado, tem dificuldade com tomada de decisão, tem uma agitação mental, ele costuma ter hiperfoco. Sim, o hiperfoco ele é uma característica do TDAH, né? Não é uma característica só do autismo. Ele hiperfoca, quando o TDAH hiperfoca, é porque o TDAH ele tem a ver com funcionamento cerebral, ele tem a ver com a química cerebral, ele tem a ver com neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, né, que é um neurotransmissor aí da motivação, do prazer, do aprendizado. Então, normalmente a dopamina, a gente tem baixa de dopamina no TDAH. E quando a gente encontra algo que a gente quer, que a gente vai fazer, que dá muito prazer para a gente, que aí começa ali a dopamina bombar, a gente chama de dopaminérgico, e aí a criança tem um interesse, o indivíduo tem interesse, então ele hiperfoca naquilo ali. Se o seu filho ele não é ainda diagnosticado, mas ele tem essas dificuldades, você já percebeu essas dificuldades, é bom procurar ajuda, porque pode não ser, mas pode ser. Então, quanto antes a gente buscar ajuda e a gente saber o que é melhor, porque acalma o coração, tem tratamento, a escola pode ajudar melhor, a equipe multidisciplinar e o próprio médico. Então, a questão de prejuízo em tomada de decisões, a questão da desorganização, o hiperfoco são características do TDAH, mas foi o que a Dani falou, né? Nem tudo é TDAH, mas é bom a gente poder buscar ajuda, porque se a gente buscar ajuda, a gente vai conseguir saber se é ou se não é. Então, antes tarde do que nunca, né? Então, assim, a gente procura ajuda, e aí o médico e a equipe multidisciplinar vai saber ajudar. Esperar nunca é uma opção, né? Não podemos pecar pela omissão. Isso aí, né? Isso aí. A Vida Louca coloca aqui, sofro de insônia crônica, sou hiperativa e meu filho foi diagnosticado hiperativo. Que é a questão genética daí também, né? Sim, o sono também é muito prejudicado, né?
no TDAH, eles costumam ter um sono muito prejudicado. Então, às vezes, a pessoa dorme, mas não tem qualidade de sono, né? Então, é muito agitado, ou dorme e não atinge os estágios do sono que precisa atingir para que haja faxina, né, no cérebro enquanto a gente dorme, né, que é quando as células da glia trabalham aí nutrindo os neurônios, fazendo a limpeza daqueles neurônios que morreram, né? Então, o sono é fundamental. E até relacionado a essa parte agora que a gente está muito exposto à tecnologia, adolescentes, às vezes desde as crianças, tudo, isso também pode ser um fator da questão da confusão, da questão mental, assim, por conta da quantidade de exposição? Com certeza. Ah, é? Então, tipo, aquela regrinha de ouro que já foram faladas várias vezes aqui no Instituto. Antes de dormir, sai das conexões pelo menos umas 2 horas, principalmente a luz de celular, essas coisas. A higiene é a higiene do sono, né? Normalmente a gente chama de higiene do sono. É super importante fazer, pelo menos assim, aqui em casa assim, vale ouro. Quando a gente consegue fazer essa higiene de largar o eletrônico um pouco antes de dormir, ou quando a gente vai dormir com o eletrônico na mão, é bem diferente a qualidade do nosso sono. A gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. É o pré-sono, né? Porque existem os horários do pico da melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Então, a gente precisa estar dormindo em determinados horários para poder ter aquele pico de melatonina e produzir a própria melatonina sem ter que tomar a melatonina que o médico passa, né? Então, qualquer estímulo visual, auditivo, em excesso nesse momento do sono é ruim. A gente precisa ter o lugar escuro, sem muita luz, porque essa luz vai prejudicar aí essa produção de hormônios que a gente precisa quando está dormindo. Então tem que ter todo um preparo mesmo antes de dormir. E é importante uma coisa, falando em relação ao eletrônico, é importante falar aqui que, assim, principalmente nas crianças, né, na primeira infância, que ficam muito expostas ao eletrônico, às telas, né, e as pessoas vêm confundindo, muitas vezes, os sintomas, até principalmente com o TDAH, né, mas essa criança que está exposta à tela muito cedo, ela vai deixar de adquirir várias habilidades, porque ela está presa ali naquela tela, né? Então, assim, ela não está desenvolvendo coordenação motora no sentido global, né? De fina, de ampla, de visomotora, de correr, de pular, de segurar num lápis, de conversar, de socializar. São habilidades super importantes para o nosso desenvolvimento. Então, assim, como isso tem afetado e afeta? Então, aquela criança que está exposta a muitas informações vai ficar com o pensamento acelerado, vai ser uma criança que, quando não está na tela, vai ficar agitada porque quer a tela, vai ser uma criança que vai ser desatenta na hora dos estudos. Então, a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. Uau, gente, quanta informação, né? As pessoas estão muito ligadas, porque tem muitas perguntas aqui. Ai, que bom. Queria poder responder todas. Olha a Adriana aqui falando, eu tenho 49 anos, agora observando a palestra, terei que procurar com urgência um especialista. Como a gente comentou, tem várias pessoas se identificando aqui, né? E as pessoas se identificam, e assim, a Dani falou, né, nem tudo é o TDAH, mas foi o que, ao mesmo tempo, é o que a gente fala. Eu acho que, assim, igual eu já tive essa fala aqui ainda há pouco, antes tarde do que nunca. Eu fui diagnosticada com 42 anos, e hoje a minha qualidade de vida é outra. Então, se você se encaixa nesses sintomas, né, procura ajuda. Porque pode não ser, mas pode ser. Então, assim, você vai tirar a sua dúvida. Não deve ser TDAH, não. Deve ser só uma ansiedade. Esse deve, o tempo vai passando e você não sabe de verdade se é só uma ansiedade, se é uma questão emocional, mal, né? Se é um transtorno, isso aí. Incapaz. E mesmo que não seja o TDAH, se algo está prejudicando a qualidade de vida, tem que buscar ajuda, né? Isso aí. Acho que é o primeiro ponto, né? Bem isso, né? Independente do que está acontecendo, está prejudicando de alguma forma, né? Como a Maria Costa coloca, eu sempre pensei que não era normal meu comportamento e fui taxada de tanta coisa, isso causa dor, né? Agora só falta o diagnóstico, isso é causa terrível, muita dor. Né? A gente recebe vários rótulos durante toda a vida, né? Eu recebi
eu recebia rótulos, assim, porque na verdade, eu nunca liguei, né, graças a Deus, porque o TDAH está muito relacionado com a baixa autoestima, está relacionada com várias coisas, é um problema grande entre os jovens, a depressão no TDAH, então assim, mas as pessoas recebem muitos rótulos, eu recebi rótulos a vida toda, e depois, com 42 anos, eu fui entender o porquê. Dá um joinha nessa live aqui, né, gente, olha... Joinha, gente, joinha. Não pude ficar parando para pedir, mas, nossa, gente, tô chocada, né? Que delícia aqui de conversa, a gente só não vai poder responder todo mundo porque tem hora para acabar, porque por mim eu ficava aqui, ó, a madrugada toda. Pois pergunta lá no nosso Instagram, que a gente vai responder. Exato, e eu tô colocando direto de vocês aqui na tela. Olha, Rô, como diferenciar o TDAH do TAG? O que é o do TAG? TAG? Aí, Dani. Então, o TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, que, na verdade, muitas vezes é uma comorbidade do TDAH. Então, o que seria a comorbidade? É aquele transtorno que vem em consequência de um outro maior, né? Então, o hipertenso, às vezes, desenvolve um problema renal, um problema cardíaco, então, por conta da hipertensão. E o TDAH, a mesma coisa. O TDAH, gente, é um transtorno guarda-chuva. Ele é imenso e ele puxa uma série de outros transtornos. Os transtornos específicos da aprendizagem, em primeiro lugar, assim, é muito alto o índice, tá? De pessoas que têm TDAH e dislexia. Dislexia, descalculia. Isso. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, porque o cérebro do TDAH... ele funciona de uma maneira mais lentificada na região frontal, tá? No córtex pré-frontal. Então, se o meu frontal está lentificado, o restante do meu cérebro tem que dar conta daquela lentificação. Isso faz com que outras áreas fiquem sobrecarregadas. Então, imagina uma orquestra onde um músico para de tocar. A orquestra não pode parar, ela tem que continuar. Mas está faltando alguém ali, então vamos dar conta? Vamos. E aí tem que suprir, né? E aí acaba superativando as outras áreas. É isso aí, aí vem a ansiedade junto. Isso. A pessoa ela já tende a ter pensamentos acelerados, ser muito agitada, tem inquietude motora, então isso já deixa a pessoa exaurida, né? Então ela acaba que desenvolve aí um transtorno de ansiedade junto, ou uma depressão, que também é muito comórbido, né, do TDAH. Nossa, e tem mais uma sopa de letrinha que apareceu, o TOD. Não foi só a Dione que mais uma sopa de letrinhas. Mais um, gente, também né? a comorbidade do TDAH vem muito próximo, é o transtorno opositivo desafiador ou de oposição desafiante, tanto faz, que é aquele transtorno onde há uma desregulação de humor. Né, são crianças ou adolescentes, a gente fala muito do TOD, fala muito de criança, porque a criança ela é opositiva, ela não segue regras, ela não obedece comandos, ela enfrenta qualquer um, independente da idade, não enfrenta só o coleguinha dela, ela enfrenta a mãe, ela enfrenta o pai. Enfrenta todo mundo. Professor então, né? O professor apanha, leva chute, soco, e alguns, aí depende do tipo do TOD, tá? É sempre agressividade, vai na linha da agressividade. Isso. Isso. Dependendo do tipo de TOD, eles podem ter a índole vingativa, então é aquela criança que vai se vingar do coleguinha que sem querer machucou ele. Só que depois há um grande arrependimento, porque é um transtorno disruptivo, né, de conduta. Mas depois essa criança ela entra num arrependimento porque ela se dá conta de que o que ela fez é errado, é inadequado, machucou alguém, feriu alguém. Então, ela percebe isso depois. Percebe. Depois, durante a crise, não. Durante a crise, não, na crise, não. Ela não tem essa consciência, mas depois sim. Então, é um transtorno muito sofrido para a criança, porque muitas entram em depressão depois, tem autoestima baixa, é bem complexo. E ele é bem próximo do TDAH nesse sentido de às vezes, o TDAH também não tem... O TDAH ele não tem controle inibitório, que é controle dos impulsos, ele é impulsivo. É a tal da impulsividade.
Então sabe aquela criança que você pisa no pé sem querer e ela te empurra, ela grita com você? É porque não há esse filtro, né? Não há produção aí de neurotransmissores suficientes para regular essas emoções. Então, muitas vezes se assemelha ao TOD por conta dessa impulsividade, dessa agressividade que vem momentânea. Aqui, deixa eu só fazer um comentário aqui para, né? A Tereza falou sopa de letrinhas, é muito bom, Isabelle. E, por favor, gente, falei numa forma bem carinhosa, brincando. Sim, que é um monte com certeza, a gente entendeu. Eu sei que vão ter vários aqui, né? Falando assim, Isabelle tá tirando sarro. Não, gente, me perdoe, jamais, né? Jamais. Acho que vocês viram, né? Que às vezes saem as coisas, aí depois que eu falo, eu fico pensando, Isabelle, você devia ter cuidado com o que você falou, né? Então, porque todo mundo entendeu. Vai pegando. Né? Ai, tá bom, né? Que eu falei, eu tô gravada, né? Vai ficar gravada, né? Tá, e daí, de tudo isso aqui, tem aqui a pergunta da Ana Beatriz, que ela diz assim: sou também professora de alfabetização, e as crianças normalmente nesse processo tendem a trocar fonemas. A partir de que momento podemos desconfiar da dislexia? Boa pergunta. Que é bem professora alfabetizadora, então ela deve estar ali no primeiro, segundo ano, bem no início ali. Então, desde a pré-alfabetização, né, no pré-2, sabe aquela criança que tem dificuldade em escrever o próprio nome, tem dificuldade de compreender os comandos que a professora dá, ela não consegue dar recado, ela não consegue seguir uma linha de raciocínio ou um diálogo, ela tem dificuldade de coordenação motora, tá, gente? O viso motor dessa criança é prejudicado, ela troca direita e esquerda, ela não sabe para que lado ela vai. Que mais? Eu troco. Ela começou, né? A lista, eu tenho esse também. Quando a professora ensina o alfabeto, né, as letrinhas do alfabeto, essa criança tem dificuldade de compreender, de entender a sequência, a ordem alfabética. Então são pré-sinais que já tem que prestar atenção. Tudo que for referente a esse processo aí de escrita e de leitura, já tem que ficar de olho. Essa criança está apresentando essa dificuldade. Na dúvida, gente, encaminha para uma avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica, porque nós vamos avaliar essas habilidades preditoras da alfabetização. Então, a gente vai ver se já há um risco ou não de uma dislexia. Gente, que bom que vocês entenderam a sopa de letrinhas que eu falei. Eu vi várias mensagens me acalmando ali. Que bom, que bom, né? Às vezes pode sair meio torto aqui, né? Diz aqui a Patrícia, na mulher, devido à fase da menopausa, há este fator de TDAH devido à questão da insônia? Pode ter uma relação nesse sentido, a menopausa com o TDAH, com a insônia, tudo junto? Não, porque é nossa questão hormonal, né? Há todo um desequilíbrio aí hormonal. Sim. Só se ela estiver falando no sentido de potencializar os sintomas, né? Eu não consegui entender bem a pergunta, mas se for no sentido da fase da menopausa, potencializar tem esse fator, isso, né? De repente dele potencializar, agravar esses sintomas, né? Pode ter sido isso. Tá. A Juliana, ela pergunta aqui, ó, TDAH tende a ter sensibilidade com som alto? A gente ouve falar muito da questão do autismo, né? TDAH também? Pode ter. Sim, assim como o hiperfoco que tem que o autista tem, o TDAH também pode ter sensibilidade sensorial, sim, tá? Tanto com a tátil, tanto o olfato, da visão, tá? E da audição também, pode ter sim, tá? Adorei essa da Adriana. Hoje o marido que me perdoe, mas não terá janta, não sai daqui por nada. Fala pra ele lá no iFood hoje é iFood. Sensacional, né, gente? Como é muito bom bom, isso, muito né? bom, adorei.
Adorei. Eu tenho que colocar a Yolanda aqui na tela de novo, porque ela fala assim, eu devo ter gurias. Adorei o gurias, que deve ser do Rio Grande, alguma coisa assim, né? Eu tento fazer várias coisas e não consigo terminar. Me vejo com várias coisas mal resolvidas e isso me deixa perdida muitas vezes. E a Yolanda deve se sentir mal, né? Porque daí dá aquela sensação de, meu Deus, não consegui fazer, não entreguei, não consegui né? terminar. Isso é uma forte característica do TDAH, né? Essa questão de que a gente começa e a gente não termina, a gente tem muita dificuldade de conseguir passar por processos, né? Você lê um livro muito grande, você fazer um curso que leva muito tempo. O TDAH, ele trabalha muito com a recompensa imediata, né? Ele não gosta, ele evita passar por processos. Então, o que a gente está falando aqui nesse encontro o tempo todo, procura ajuda. Se isso está incomodando, se isso está te fazendo sofrer, porque é muito ruim você começar algo, né? Você começa várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu fazia muito, hoje em dia ainda faço, mas bem menos. Você começar várias coisas, cursos, livros, arruma casa, lava a louça, daqui a pouco para a louça e vai arrumar a cama, daqui a pouco lembrou que tem roupa na máquina de lavar e vai para a máquina de lavar e esquece de estender. Então, assim, são coisas que você começa e você não vai terminando. Quando você vê, você acha que você não produziu nada, isso te frustra, né? E isso é muito ruim. Então, era uma coisa que me incomodava muito a minha vida toda e eu ficava, por que eu sou assim? Eu não consigo melhorar. Isso me afetava muito. Depois que eu entendi, né, eu acho assim, nós não somos um laudo, né? Nós não somos um diagnóstico, mas eu acho que quando a gente consegue entender, acalma um pouco o nosso coração. Poxa, eu não sou assim, né? Eu não sou assim porque eu quero, eu não sou assim porque eu não tenho limites, eu não sou assim porque eu sou mal educada, não. Tem um porquê de eu ser assim e eu vou tratar isso, né? Isso que é importante. E na fase adulta, né? Porque a gente fala tanto de TDAH na infância e na adolescência, mas na fase adulta, como tem muitos adultos aí se identificando, né? Essa dificuldade de conseguir atingir objetivos, né? Então, eu vou começar uma faculdade. Aí daqui a pouco, primeiro, segundo, chega no terceiro período, já perdeu o interesse. Vou fazer outra coisa. Relacionamentos que terminam muito rapidamente. Aí enjoei, né? Tá apaixonada pela pessoa. Daqui a alguns meses enjoei, não quero mais. Porque é a tal da dopamina, né? Tem prazer, vamos lá, tá produzindo dopamina, as conexões nervosas estão ali acontecendo, daqui a pouco isso para. Aí fala assim, não quero mais isso não. O TDAH, ele precisa muito da paixão, né? Tudo aquilo que ele fica apaixonado. Quando vai pro amor, aquela coisa mais calma, daí não rola. Aí, exatamente. É exatamente isso que acontece. E aí é bom a gente... Isso que eu falo, gente, quando a gente tem conhecimento, né? Eu tenho uma frase que é: o conhecimento gera qualidade de vida. Quando você tem conhecimento, você vai em busca, você sabe o que você tem, você sabe que você pode tratar, que você vai melhorar. Gente, isso é tão bom, é tão bom. Isso, e foi o que a Dani falou, não só a criança, mas na fase adulta também, né? Que aí a gente já consegue se perceber. E tem um ponto que eu vou deixar aqui também para vocês, que a gente pode se perceber de 1 ano para cá, de 2 anos para cá. Depois da pandemia, eu fiquei mais agitada, meus pensamentos mais acelerados, eu estou mais desatenta, mas você não pode ter esses sintomas só de 2 anos para cá, só de 1 ano para cá. Eles precisam estar presentes durante toda a sua vida. Né? Pode ser que lá, porque a gente já nasce com ele, pode ser que lá na infância tenha sido menos, né? Foi mais brando, mas aí como não teve tratamento, você foi crescendo, os prejuízos foram aumentando, mas os sintomas, eles precisam estar presentes, né, desde da nossa infância. E persistirem pelo menos... E persistir por 6 meses, isso aí. Deixa eu colocar essa mensagem que a Manuela está colocando um monte ali, 2 feras na tela, abençoados pela sabedoria. Em geral, 4 com a apresentadora Isa. E a print disso. Olha lá, ó. E a intérprete, 4 mulheres arrasadoras do conhecimento. Olha lá, Laís, você tá junto, Laís, nossa intérprete linda. Opa, pra cá, negócio espelhado aqui, meu cérebro Google, a lindeza aqui do lado também, né? Perfeito. Adorei, muito bom. É que a gente, obrigada pelo carinho. Quando a gente ama o que faz, né, a gente
se dedica e a gente sempre quer saber mais. Exatamente. Eu e a Renata somos duas apaixonadas pela área da inclusão. Muito. E a gente tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, a gente busca sempre com muito amor, né? Então isso faz toda a diferença. Dá para ver perfeitamente. A professora Maria Edinaura diz, e quando não tem muita lembrança da infância? A história, né? Eu tenho os apagões também. Oi? Eu tenho os apagões também. A gente tem, mas aí é bom a gente sempre buscar, né? Vamos buscar com a mãe, vamos buscar com o pai, vamos buscar com um tio, alguém que nos criou. Histórias para ver se a gente lembra? A história de vida, ela é importante, né? Mas, quer falar, Dani? Pode falar. Eu acho que elas estão perguntando, tipo assim, a pessoa que esquece fatos da vida, né? Isso. O que isso pode ser? Se tem a ver com o TDAH. Eu acho que a pergunta foi nesse sentido. Ah, tá. Eu entendi a pergunta de uma outra forma, desculpa. Então, há várias explicações para isso. Há fatos da vida que a gente apaga por alguma questão que internamente aquilo mexe com a gente negativamente, então aquilo vai para o nosso subconsciente e fica guardadinho lá. Há coisas que a gente esquece simplesmente porque não houve nenhuma relevância e nenhuma conexão que faça sentido aquela informação se manter, né? Porque a nossa memória, ela funciona através da associação. Quando a gente associa fatos relevantes, importantes, ou que fizeram sentido para a gente, aquilo fica armazenado. Quando não, esses neurônios, eles morrem, porque há uma poda sináptica no nosso cérebro. Normal. Isso aí. Os neurônios, eles morrem e aquela informação, ela não faz tanto sentido assim. Então, depende, né, do motivo aí, ou do fato que não lembra. Tem gente que apaga totalmente determinados períodos da infância ou da vida por alguma questão emocional. Aí vai depender. Gente, olha aqui, ó. A como é que é aqui? Salvodomar diz, a Covid deixou muita gente com aspectos de esquecimento e diversas dificuldades que ainda estão sendo descobertas. Sim. Já existe alguma detecção de TDAH que, na verdade, pode ser falso positivo? Por conta acho que é bem isso que vocês estão falando também, né? Dessa questão oriunda dos nossos 2 anos aí de pandemia, né? Que mexeu, né, gente? Deu uma aqui, né? Gerou muitos prejuízos, né? Assim, foram gerados muitos prejuízos por causa da pandemia, principalmente nas crianças, as crianças em fase de alfabetização. Então, por isso que tudo precisa ser muito bem avaliado, né? Há crianças que passaram pela pandemia num pré-2 e o primeiro ano, então, né, aquela pré-alfabetização e o início da sua alfabetização. Então, com certeza, por isso que a avaliação bem minuciosa e com uma equipe multidisciplinar, ela é muito importante para a gente saber se de fato é o TDAH, se de fato é um transtorno por trás disso, ou se é algo adquirido, se é uma ansiedade, se é um prejuízo escolar por causa da pandemia, que não adquiriu aquelas habilidades que precisavam ser treinadas naquele momento e não foram, né? Porque a criança estava atrás de uma tela, em casa. Né? Como é que ela ia trabalhar, por exemplo, a criança que está no pré-1, no pré-2? Que ela precisa desenvolver muito a coordenação motora dela, principalmente coordenação motora fina, coordenação visomotora. Então, assim, dentre outras habilidades, né, que a criança precisa adquirir para chegar na fase de alfabetização. Então, os prejuízos foram muito grandes. Já existem alguns artigos científicos que comprovam aí os déficits cognitivos que a Covid deixou, tá? Então, é real. Memória, atenção, muitos prejuízos. Olha o que a Dani e a Regina colocou pra gente. Meninas danadas de boas. Ó, eu tô só printando esses comentários maravilhosos. Adoro. Me desculpe, que eu sei que tem um monte bem sério aqui, mas eu tenho que olhar isso daqui e dou risada, gente. A Isa, Nívia você vai colocar falou, o nosso Instagram para elas seguirem a gente? Estou colocando o tempo inteiro aqui para elas. Então tá, porque tem bastante coisa legal no nosso Instagram também para vocês verem. Né? Diz a Nívia que desde que iniciou o seminário não tem janta aqui em casa. Completando, não foram os únicos, mas tá valendo a pena, né? Porque aqui em casa também não teve, não, viu? Aqui em casa Deus, o livro do céu, né?
Tem uma pergunta aqui da Alessandra. A Alessandra diz: quem tem TDAH se incomoda com barulhos repetitivos, assim como a questão que pode ter com barulhos altos? Sim. Mas não é só isso, falou, né? Tem uma soma de coisas, né? Assim, e pode sim, o TDAH pode sim ter a sensibilidade sensorial, e inclusive, quando o TDAH, eu indiquei uma criança que tem TDAH, paciente minha, para terapia ocupacional, justamente por conta dessa sensibilidade sensorial. E aí o terapeuta ocupacional ajuda muito. Por isso a gente fala assim, o TDAH, ele é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes a gente vai precisar de fono, vai precisar de TO, de psicólogo, de psicopedagogo, do médico, né? Então, assim, é uma caixinha de surpresas e vai depender de cada um, né? Vai depender sempre de cada um, o tipo de tratamento, o tipo de medicamento, se precisa, se não precisa, varia. Até numa sala de aula, você não pode ter um protocolo de um planejamento, por exemplo, para os TDAHs, um planejamento para quem é disléxico, um planejamento para quem é autista. Não, o planejamento ele precisa ser individualizado, né, que é o que a gente chama de PEI, porque cada indivíduo é um, cada TDAH vai responder de uma forma. Tem o TDAH que ele é desatento, é aquele mais quietinho, mas que não presta atenção, daqui a pouco está olhando para o teto, está brincando com o lápis. Tem o que é muito hiperativo, então as estratégias são diferentes. Eu acho que é legal isso que a Renata pontuou, não sei se tem a pergunta aí, né? Mas essas estratégias de sala de aula, prova, atividades, como precisam ser dessas crianças, né? Você quer seguir com as perguntas? Porque, de repente, alguém perguntou algo sobre isso. Tá bom. Vou por aqui, depois já vou buscando as outras novas aqui. O Carlos Parente, ele pergunta quais os sintomas de um adulto com TOD? Que é bem isso, a gente vê muito da criança, né? O adulto também é uma pessoa agressiva? Desafiador, sim. Só que no adulto, o adulto ele é muito mais ríspido que a criança, né? Então, ele é aquele humor irritável, sabe? Aquela pessoa que tudo tá ruim, tudo incomoda, tudo ela te questiona, ela debate com você. Ah, você botou uma camisa amarela, essa camisa amarela tá horrível, por que você colocou essa camisa? Então, o adulto ele já é mais assim, a criança ela é mais no intuito de quebrar, de bater nos amigos, de quebrar as coisas. O adulto é mais uma agressividade mais verbal, né? É uma questão do humor. A criança, é o que a Dani está falando, a criança vai mais para a parte da agressão física, de bater, de chutar, de espalhar tudo, de jogar coisa longe, né, nesse sentido. A índole vingativa pode estar presente no adulto também, né, como na criança. Entendi. Tem aqui também sobre a questão, apareceu mais uma, uma sopa de letrinhas, agora está por extenso, mas né, é altas habilidades. Criança com TDAH tem altas habilidades? Tem alguma relação nesse sentido? Tem relação, pode ter sim. Muitos casos a criança tem as altas habilidades e o TDAH também, tá? Existe a comorbidade. Não é uma obrigatoriedade, né? A criança que tem TDAH tem altas habilidades, não necessariamente, né? Ela pode vir, assim como pode vir com outros transtornos, pode sim. Está associado, assim como tem o autismo também, isso, o TEA, isso, né, isso aí. Estar associado. Isso mesmo. A Márcia, ela coloca aqui, a Márcia juntou todas. Meu filho tem TDAH, DPAC e TOD. DPAC e TOD. Foi diagnosticado aos 3 anos. Hoje, com 12, faz terapia individual de grupo, fono, neuro, psiquiatra, esportes, tudo para ver se melhora a qualidade de vida. Perfeito. Ela mencionou aí, não só os terapeutas, né? Atividade física. Atividade física, alimentação, tudo isso influencia, tudo isso é positivo para o tratamento, né? E a nível de tratamento... Pra gente, né? Para todos nós, né? Não vamos esquecer, né? Isso aí. E existem vários tipos de terapia e de alternativas hoje em dia, né? Existe o neurofeedback, que eu nunca posso deixar de falar nele, que é uma técnica de neuromodulação, a qual eu trabalho, e assim, para o TDAH é muito indicado. Todas as referências onde a gente lê sobre neurofeedback vai mencionar aí o tratamento para quem tem o TDAH. Então, é uma alternativa nova no Brasil, né? Mas
que dá um resultado assim maravilhoso nos sintomas, né? Então existem várias alternativas, não só, às vezes, só a terapia com a psicóloga ou com a psicopedagoga, enfim, existem vários recursos hoje em dia terapêuticos. A Marlene, que ela deve ser educadora física, ela até colocou aqui no início: Isa, estou ansiosa para saber como ajudar nas aulas de educação física. E agora ela ficou bem feliz que a gente comentou sobre o assunto. Eu acho que aqui é algo, eu estou lembrando até de uma palestra que a Marta Helvas deu para o pessoal da pós, agora no mês de agosto mesmo, que foi uma palestra só para quem faz pós com a gente. E ela falou muito dessa questão, sabe, Marlene? Dessa questão mesmo para todos nós, né? Não é para o TOD, TDAH, para dislexia, é para todos, né? É algo que a gente vai deixando de lado, sim, mas não é pela questão estética, é pela questão de qualidade por conta da loucura de vida que a gente tem hoje, né? Isso aí. Saúde, né? Todos nós precisamos liberar serotonina, dopamina, os hormônios do bem-estar, do prazer, né? E para o TDAH, a educação física, ela é ótima porque ela vai extravasar toda essa Exatamente. energia, Isso aí. né? Essa impulsividade, essa agitação. E o professor de educação física, ele pode ajudar muito nas questões motoras. Então, por exemplo, a criança que não consegue parar de bater a perna, bater a mão, né? Então, há estratégias que são trabalhadas nas próprias aulas de educação física para melhorar esse comportamento, né? Então, ao invés de você está num lugar onde você não pode fazer barulho, você não pode se mexer. Como que a gente pode extravasar isso de outra forma? Né? Então, vamos trabalhar essa parte corporal, porque ajuda demais, demais. Isso é muito real. Nas escolas, assim, a gente observa que... Assim, eu gosto muito de observar, né? Eu faço a parte de psicopedagogia clínica e eu fico muito, assim, observando. E o que eu percebo muito é que as crianças, quando elas fazem a atividade